Olá, meu nome é Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vamos lá, mais uma cidade do Brasil. Vem para cá. A colonização de origem europeia da cidade de Goiânia teve origem ali em 1735, com então as primeiras propostas de mudança da capital da então Capitania de Goiás. O então governante da província, Marcos José de Noronha e Brito, ambicionava transferir a sede administrativa da capitania da Vila Boa para então Meia Ponte. Em 1830, o Miguel Lino de Moraes, o segundo governante, então, daquela província, durante o Império do Brasil ainda, propôs que a capital fosse transferida para a região onde hoje se localiza o estado de Tocantins, próximo, então, ao município chamado Niquelândia. Já imaginou? Segundo ele, a mudança da capital para a região mais povoada, de comércio muito fraco, era uma medida para ser tomada por urgência. Naquela altura, Vila Boa sofria com uma estagnação econômica e provocada pelo fim do ciclo do ouro, sendo então incomum a construção de mais uma casa por ano naquela cidade. Imagina que situação. Vamos lá. Em 1863, o José Vieira Couto de Magalhães, também governante da província de Goiás, retoma a tal proposta no seu livro. Então, escrevia lá ele o livro da primeira viagem do Rio Araguaia, onde então ele descreve a situação decadente de Vila Boa, tendo decaído desde a indústria do ouro, havia desaparecido basicamente a cidade. Continuar a capital ali era condenar à morte por inanição, e assim morria a indústria que indicava a escolha do lugar. Os debates sobre a necessidade de transferir a capital de Vila Boa prosseguiram, então, até a proclamação da República. A primeira Constituição do Estado, então, de Goiás, ali em junho de 1891, previa, então, a transferência da sede do governo em seu artigo 5º lá, e tal artigo foi mantido nas constituições seguintes, em 1898, depois 1918. Antes de ser inaugurado, o município de Goiânia era referido nos documentos oficiais como futura capital, ou nova capital, ou então simplesmente de uma nova cidade, o que significa que o município permaneceu num âmbito legal inominado, né, sem nome, por 2 anos, pelo menos. Então, ali, só em agosto de 1935, por força de um disposto, de um artigo, de um decreto estadual, então, se dava então a denominação, se batizava a cidade com o nome, e o nome ficou então Goiânia. Então, em 1933, num local determinado por Correia Lima, um planalto atualmente, então, onde está o Palácio das Esmeraldas, a Praça Cívica, era colocada então a pedra fundamental de Goiânia. Sabia? A data escolhida foi para homenagear o início da Revolução de 30, Getúlio Vargas. Diferentes caravanas oriundas do interior do estado saíram em direção, então, ao local para prestigiar o evento. O padre, então, Agostinho Foster, realizou, então, a missa solene, acompanhando de um coral do Colégio Santa Clara de Campinas.
Após a missa, foi iniciada uma rocagem no local, então proferiu um discurso, né, o senhor Pedro Ludovico, onde previa, então, dentro de 5 anos, grande porção de área destinada à futura cidade estará coberta de luxuosas e alegres vivendas. Promessas políticas, né? Mas, vamos lá. Então, em 1935, através então, de um decreto, foi criado o município então, da nova capital, a qual recebeu o topônimo, o nome, né, de Goiânia. Ali em 20 de novembro, instalou-se o município, e que foi então assinado lá um decreto determinando então a transferência da Secretaria-Geral, a Secretaria de Governo, a Casa Militar, para aquela cidade. Posteriormente foram transferidas, então, Diretoria-Geral de Segurança Pública, Companhia da Polícia Militar, enfim, a Diretoria-Geral de Fazenda, está se transferindo tudo para essa nova capital. Quando foi realizado, então, o Teatro Goiânia, o batismo cultural da nova capital estava feito, né? A cidade passou por um clima de euforia, um palco de festas aí, e aí toda essa coisa acontecendo, a cidade sendo inaugurada. Na ocasião, realizasse também o 8º Congresso Brasileiro de Educação, a Assembleia Geral, o Conselho Nacional de Geografia, o Conselho Nacional de Estatística, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE. Em 1950, o centro de Goiânia já contava com vários prédios públicos construídos a um estilo Art Deco, constituintes de um significativo acervo arquitetônico brasileiro. Em 2013, esse conjunto de 22 prédios públicos tornaram-se, então, patrimônio histórico e artístico nacional. Sabia disso? Entre as décadas de 40 e 50, a nova capital de Goiás já registrava um crescimento superior ao planejamento inicial, que era então de 50 mil habitantes. Mas essa população foi aumentando cada vez mais, cerca de 75% viviam no território urbano, formado basicamente pelos bairros Centro, Norte, Sul, Oeste dessa cidade satélite. Ali em 1955, Goiânia experimentou um crescimento considerado moderado para uma cidade recém-implantada. No entanto, o crescimento aumentou consideravelmente, né, devido a uma série de fatores. Então, a Estrada de Ferro, em 1951, a retomada da política de interiorização do Getúlio Vargas, a inauguração da usina Rochedo, a construção de Brasília, as obras viárias que promoveram, então, o Planalto Central, o resto do país e as leis aprovadas pelo, então, Henrique Viana, então, prefeito da cidade, consistia em não obrigar, então, os donos de loteamento a oferecer estruturas urbanas para os seus novos bairros. Isso causou o crescimento da cidade, o surgimento de cerca de novas cidades no entorno. Então, vamos lá, Jardim Balneário, Meia Ponte, Coimbra, Universitário, Norte Ferroviário, e assim vai, né? Então, a capital ganhou 125 bairros, imagina isso. Em 60, contava com mais de 150 mil habitantes. Uma cidade para 50 mil tem 150 mil. É assim que cresce, né? Bem, ali na década de 60, o crucial definição de Goiânia como uma das maiores metrópoles brasileiras, os novos bairros mudaram sua fisionomia, precisava então de infraestrutura, precisava então de transportes, energia, escolas. Surgiram ainda a Universidade Católica, a Universidade Federal, o que fez com que jovens buscassem, então, uma formação acadêmica em Goiânia. A proximidade com a capital federal impulsionava o desenvolvimento dessa capital. Os voos para Goiânia aumentaram, o aeroporto foi transferido, então, para o bairro de Santa Genoveva. Na década de 70, à medida em que essa população dobrava em relação àquela década anterior, o trânsito goianense, né, ganhava um acréscimo de milhares de carros. A cidade ganha, então, emissoras de televisão, emissoras de rádio, jornais diários,
o estádio Serra Dourada, um dos mais importantes, um dos mais modernos do país naquela época, 1970. Expandiu significativamente a cidade, chegou, então, em 1980, com mais de 700 mil pessoas morando lá. Com tudo isso, você tem aí o crescimento demográfico que manteve lento, mas sempre aumentando, né, o crescimento dessa cidade, que hoje é Goiânia. E é isso aí, um lugar e suas histórias. Hoje nós fizemos uma visitinha aí na primeira capital do centro-oeste brasileiro. Nós fizemos aí o norte, agora nós estamos fazendo o centro-oeste, e com isso, aqui pretensiosamente, eu estou apresentando para vocês uma parte da história do Brasil, um lugar e suas histórias. Hoje, falamos sobre Goiânia, a capital do Goiás. Próxima sexta-feira, uma nova cidade para você e a gente volta para falar um pouco mais disso. Nas sextas-feiras, cidades. Nas quartas-feiras, ruas da cidade de São Paulo. Nesse tempo aqui de janeiro, nós estamos apresentando um curso nas segundas-feiras, às 6 horas, que é Conhecendo São Paulo. Vem para cá, assina aí, dá o seu joinha ou o seu não joinha, conta para os amigos e a gente volta. Até lá.